Tito, tudo jóia? Oi, Dani, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui certinho. Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Fica à vontade, se organiza aí, se ajeita, Tá se tranquilo. enquadra. Ô, Dani, Eu, deixa eu te falar uma coisa. Aqui ainda é dia, tá? Eu não sei onde você tá, mas aqui é dia. soltou um boa noite, assim que eu falei, meu Deus, que beleza. Mas Eu falei boa noite, falou, é a força do hábito. bora, meu. Então, boa tarde, pessoal, aqui reorganizando o nosso discurso. Já entrei completamente fora do fuso horário. Mas estou aqui muito feliz em receber o meu amigo Tito, que é dramaturgo, crítico de teatro, faz aí um monte de trabalho extremamente bacana e vai trocar um pouco de ideia aqui com a gente, contar um pouco do trabalho. O Cultura Viva, Tito, é um meu espaço cultural. Não sei se você chegou a conhecer lá no Ipiranga, chegou a conhecer a Casa de Cultura Chico Sainz Conheci, lá, a né? gente A trabalhou lá, gente lembra? fazia. Fizemos uma peça tão bonitinha, né? Foi sensacional. E era assim lá pertinho. Então era onde era minha casa e tal. E agora, estou morando aqui em Minas. Então o fuso horário não está diferente, não. O problema aqui está mais na pecinha. Na pecinha atrás do celular do que no fuso horário. Estou morando em Minas. Então o Espaço Cultura Viva ele se tornou digital, ele está agora ganhando vários lugares do Brasil e eu estou tendo a oportunidade de criar essas pontes com as pessoas que eu já tive um trabalho, que eu já tive a oportunidade de ter uma troca, para que todos conheçam os trabalhos uns dos outros. E resolvi fazer esse convite, fiquei muito feliz que você aceitou, Claro. para que o pessoal conheça um pouco do seu trabalho. Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, aliás. Dani, só partindo disso um pouco, eu acho que essa é uma característica das pessoas de teatro e outras artes, eu não conheço tão bem, mas de teatro, assim, que desapareceu em algum momento e que eu faço questão de sempre carregar. Que é assim, a pessoa que eu trabalhei, eu vou trabalhar sempre. A pessoa que eu encontrei, eu vou convidar sempre, sabe assim? Porque eu acho que é a nossa forma de criar elos, criar vínculos. E na arte é muito especial isso, né? Porque pô, você divide cenas, divide camarim, divide dor, sofrimento, dúvida. Então eu acho que Exato. entre artistas é muito importante. Se você pegar ali o Deus Ateu, claro que tem um recorte muito claro. O Deus Ateu é o site onde eu faço entrevistas e tal. Tem um recorte muito claro, assim. Eu já falei com a Mariana França, que foi nossa colega. Eu já convidei o Fabrício, o Fabrício Castro, que é o diretor da Ciência Sem Censura. Eu já chamei, sabe assim, não vou ficar citando nome, mas todo mundo que me deu alguma coisa generosamente, eu também falei, não, vem cá, peraí, vamos. Então, eu acho que isso é uma característica. Ó, o Fabrício está aqui se manifestando, ó. É uma coisa que é importante. É, Já, Fabrício. porque muitas vezes a gente faz até trabalho sem grana, e aí rola um trabalho Sim, com grana, e eu falo, ai não, mas é que sabe, desculpa, é que o. Não, peraí. É com grana, é sem grana. É aquela frase da Elis, né? Comeu grama comigo, vai tomar champanhe comigo. O problema é que eu não tenho exatamente. champanhe, né? Mas enfim. Essa parte ainda não chegou. Não, mas concordo plenamente com você. São elos. A gente compartilhou de ideias, né, de objetivos em comum. Então, realmente, a gente cria também uma intimidade, cria um laço de apoio mútuo. Você teve comigo também lá na peça na Trupe do Guaraná, fez a dramaturgia, um trabalho que foi muito lindo, um trabalho extremamente inclusivo. A gente realmente conseguiu fazer um trabalho com uma característica É bem verdade, bacana é e verdade. foi muito legal. E assim, quando eu pensei em dramaturgia, eu não a primeira pessoa que me veio
você está estreando aqui como dramaturgo. Eu já chamei algumas pessoas da cultura popular, já chamei contadores de história, mas você é o primeiro dramaturgo que eu estou convidando. E eu, assim, não tinha um outro nome para eu privilegiar nesse momento. Então, Fico fico muito muito feliz, feliz. Dani. Fico feliz mesmo. Obrigado pela troca, pelo carinho. E pela lembrança, né? Que a gente esquece tão rápido. Não, a gente aqui é firmeza. Ah, Tito, bom, como aqui uma grande parte do pessoal conhece pouco do teatro e do nosso trabalho, né, de forma geral, eu vou fazer algumas perguntas aqui para facilitar nosso diálogo, tá joia? Como é que você começou esse encantamento assim com o teatro? Como você se relacionou primeiramente assim com o teatro? É, a minha primeira experiência com teatro, propriamente, foi aquela coisa básica, né? Menino de classe média, tímido, que não é muito feio, vamos pôr ele no teatro e tal. E aí eu fui fazer teatro por isso, por conta de timidez, assim. E eu, é, essa é uma coisa muito brasileira, os cursos eles são para atores, né? Eu acho que se eu Uhum, tivesse escolhido alguma coisa, eu não teria me engajado no projeto de ser ator, mas era o que havia de mais imediato, né? Então eu fui fazer oficinas, cursos profissionalizantes, eu fui fazer Wolf Maia na época. E, uhum, e ali o estudo era para ator, né? Eu basicamente comecei empenhado na ideia de ser ator. Mas aí o que aconteceu foi que eu comecei a. Eu sempre já gostava de ler, sempre não, eu comecei a ler tarde. Comecei a ler com uns 13 anos. Mas ali eu já comecei a me ligar mais no texto, né? uhum. Comecei a não render tanto como ator, por motivos óbvios. E aí ah, eu então comecei a gostar muito de teatro, não tanto de ser ator, né? E aí quando eu perdi a timidez, a família meio que tipo, ok, agora você já pode parar. Eu falei, não, mas agora eu gosto, né? E aí, e aí eu fui ficando, assim, ah, nunca, não estudei outra coisa, não me formei em outra coisa, não procurei outra coisa. Em algum momento, sim, né, eu fui fazer jornalismo, que também não durou, também não me apaixonei, porque é aquela coisa, né, você entra numa área e aí você sempre encontra o seu caminho, né? No jornalismo, por exemplo, eu entrei, não sei se está funcionando, e àquela altura eu eu sou ruim de matemática, mas na faculdade que eu estava, na Belas Artes, aqui em São Paulo, eu fui fazer uma conta para ver quanta da minha carga horária era voltada ao texto. E era tipo de 15%. Eu falei, não é para mim. Tinha design gráfico, tinha não sei o que, né? Então, Não é o que você estava buscando, é. além de ter nascido com essa doença do texto, eu reforcei isso, assim, sabe? Não tomei antitetânica para texto, sempre foi texto, 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 texto. É a única coisa que eu sei fazer e que eu acho que faço bem e que me completa fazer. Tem coisas que eu acho que também faço bem, mas não me completa. O texto, Entendi. é realmente minha experiência com as coisas é o texto. Ah, que bacana. Então, aqui você, de uma certa forma, até em termos de atuação, se parar para analisar, você ainda assim se identifica mais com a questão mesmo dramatúrgica. Total, eu fui obrigado a ser ator para poder participar de um mundo que me interessava, né? O único Entendi. acesso ao teatro que eu pelo menos conheço e ainda acho que seja um dos poucos, embora atualmente eu tenha encontrado outras frentes. Eu mesmo dou um curso de dramaturgia que não é para atores e tal, não sei o quê, mas Uhum, a forma de penetração das pessoas no mundo do teatro por meio da atuação, né? O que não é nenhum crime, uhum, beleza, segue bola. O que para mim não foi assim o que eu mais gostaria, né? Por exemplo, no uhum. curso de atuação eu escrevia cena para meus amigos, que Sim. queriam ser atores, né? E talvez, e aí eu preciso dar um pouco o braço a torcer. Eu acho que muito do meu texto, da qualidade do meu texto em dramaturgia,
tá ligada à ideia de eu saber como um ator pensa, né? Eu primeiro aprendi a pensar como ator. Então, muita coisa, assim, o Fabrício mesmo que tá aí, ele dirigiu, putz, acho que umas 10 coisas minhas, assim. E aí ele, olha, Gabi, que legal, tudo bem? E o Fabrício mesmo dirigiu uma série de coisas minhas e tal. E ele sempre fala, puta, seu texto é difícil e tal, mas eu consigo saber do que você está falando porque é texto para ator, texto de ator e tal. Mas como ator eu cheguei a fazer, assim, sei lá, 10, 11, 12 peças, sei lá. E então eu vivi muito da vida de ator, né? Também casei com atriz, né? Talvez tenha alguma conexão. E, E e sempre tive muito perto de ator, né? Muito perto de ator e entendendo os desejos dos atores e claro, em algum momento, assim, no banho, sozinho, eu penso que eu sou ator e eu penso que grande papel eu gostaria de fazer. E aí eu escrevo. E aí eu respondo isso tudo com texto. bacana. Aproveitando aqui, ó, para dar um oi para esse pessoal todo que entrou. Ó, o André, o Fabrício. Peraí que eu dei um tilt aqui. Teatro Gabriela. A Gabi é uma querida, eu não tive Pessoal, chance de vê-la em outros trabalhos, mas nós fizemos um trabalho juntos na USP, né? Que é não no, como chama? No CAC, né? Não sei exatamente. E foi muito legal, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Uma diretora muito inteligente. O Fabrício está dizendo aqui que foram 5.400. não, ele inventou um número novo aí com uma quantidade de dígitos diferenciada. Minha Olha, mãe, Maria Casal, minha grande mãe, beijo. Ah, morei com minha mãe por bacana. 2 anos. Pois é, sua mãe. Gente, falando do Roberto Zucco, a peça que eu vi, essa quantidade de números aí que o Fabrício falou, né? Acompanhei o Roberto Zucco desde o começo, porque na época eu trabalhava com o Cristiano Dantas, ele fazia parte do elenco e a gente estava sempre junto. E acompanhava, vocês adoravam assistir Roberto Zucco. Acho que foi a peça que eu mais assisti na vida. Acompanhei o processo e depois o desenrolar. E foi sensacional, uma experiência incrível. Ah lá. Legal, Gabi. Obrigada, viu, por prestigiar aqui nosso bate-papo. Bom, apresentando aqui ainda para o pessoal, né? Seus trabalhos, eles foram ganhando, assim, grande notabilidade, né, com o passar do tempo. Muito cedo, assim, você foi realmente se destacando nesse cenário dramatúrgico. Quais as fontes assim, que você bebeu para poder desenvolver os seus trabalhos de dramaturgia? Como que se deu esse processo? Dani, eu acho que são duas coisas um pouco separadas. O destaque que você aponta, que é bastante discutível, ele se dá muito mais por insistência, muita insistência. Eu entendo que é o seguinte, digamos assim, uma série de pessoas começa a fazer uma coisa ao mesmo tempo e naturalmente umas vão desistindo, outras precisam parar por questões da vida, enfim, vão ficando pelo caminho e você tá ali, né? Eu sempre acho que sucesso em arte é questão de vocação, não de talento propriamente, né? Uhum. Então, vocação eu tenho muita. Vocação é essa coisa, né? Eu faço isso, eu vou continuar fazendo, as pessoas gostando, não gostando, mas vai estrear peça minha todo ano, entendeu? Basicamente é Eu isso. entendo. Então a questão um pouco do destaque é essa, né? Porque aí o jornalista ele fala, meu, o Tito de novo, vou dar matéria para ver se ele para, não é possível, né? Com Eu relação. acho que, Não. desculpa te interromper, é que assim, estou falando do ponto de vista agora como a pessoa que já acompanhou teus trabalhos. Acho que em relação com a verdade. Você coloca muito sua verdade. E isso é uma coisa que as pessoas percebem quando você está fazendo um trabalho que é uma verdade. Você está colocando a arte de uma maneira verossímil. Você não está fazendo uma coisinha para criar um impacto ou coisa do tipo. É seu. Então, Concordo, isso concordo. Aí nesse quesito também, porque a arte não é a minha profissão, eu não propriamente vivo disso, né?
Entendo. A arte é o meu depoimento de vida, é o que eu faço, é a minha confissão, é o meu jeito de estar no mundo, é o meu problema, né? É a minha conexão espiritual, é essa coisa toda. Então, realmente, eu não. Eu até entendo quem faça sem verdade, porque tem que pagar o aluguel, tem que pagar. Eu não me coloco nesse lugar por uma questão de vida, então eu tenho essa liberdade, sabe? Tinha até uma peça que eu fazia, 2000 e, nossa, 15, sei lá, que no começo ela começava exatamente assim: nós agradecemos ao Sesc, agradecemos ao Banco do Brasil e ao Itaú por não terem patrocinado essa peça, assim a gente vai fazer o que a gente quiser. Começava exatamente assim. Então é um pouco isso. Claro que a gente sofre das alturas de não poder vir no trabalho e tal, não sei o quê, só que também não é outro lugar. Com relação às fontes, às inspirações, a Aline, queridíssima também, um trabalho lindo que a gente fez com a Gabi, aliás. Enfim, com relação às fontes, inspirações e tal, eu não sou bom leitor de teatro, eu leio pouco teatro. Eu acredito muito que a gente o teatro, eu entendo o teatro como uma válvula de escape da vida. Tudo que a gente faz na vida, a gente solta no teatro, né? O teatro enquanto acidente do convívio, né? A gente convive, se espanta com esse convívio, e o acidente é representar isso diante do outro. Então, eu leio muito outras coisas, assim. O que eu mais li na vida, as pessoas dão risada até, dão risada, é que eu li muita criminologia. Se você me perguntar assim, ai, quem foi o cara serial killer, eu sei. Sabe assim, muita criminologia brasileira, aliás. Muito Drauzio, É, putz, muita coisa. Aí é infinito mesmo. Então eu li muita coisa sobre criminologia, que eu acho que é uma coisa interessante, porque quase sempre envolve Estado, ciência, convívio, loucura, sim. personagens interessantes ou Uhum. não, vítimas, enfim. É uma coisa que me atrai muito. Então, o que eu li, eu acho que dá para colocar como referência assim total criminologia do século XVIII ao século XXI, mas em teatro propriamente, falando de prosódia, falando de estilo, falando de Uhum. todo o resto, como eu li muito pouco, eu estou muito ligado às coisas mais básicas, assim, Sófocles, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Aí sim. Cousis. As peças que eu montei, eu tive que li, fui obrigado também, né? Então eu li Sim. Cousis, e uma série de coisas. Ariano Suassuna, e embora eu só esteja citando tragédia, né? Nelson Rodrigues, Sófocles e Drauzio Varela e qual é o nome daquele menino, aquele que é ótimo do Cidade de Deus, o Paulo Lins, enfim, o Sérgio Rover, Sim. que aí é até amigo, Aham. confunde essa relação de ler, de ser amigo de falar. Eu só escrevo comédia, né? Eu não sei nem como, Entendo. né? Sou assim, pessoa, mas só escrevo comédia, só escrevo comédia. Então é engraçado. É um processo assim que vai para vários lugares e deságua numa coisa que eu mesmo não tenho controle, assim. Às vezes eu quero escrever uma coisa e de repente eu falo, isso tá engraçado, meu Deus. É meio por aí. É a maneira ácida, né, de lidar com a realidade. Não tem muito o que se fazer. É o que A é, né? Aline está falando aqui, ó. A Aline está dizendo que você foi dramaturgo dela e que a Gabi foi a diretora de um trabalho aí de Pois é. vocês. Era um texto dificílimo. Era um texto, acho que americano, inglês. Martin Crimp, Tentativas contra a Vida dela. Não lembro se ele é inglês ou americano, mas acho que ele é inglês. Lembrando da peça. E foi um trabalho muito moderno, no sentido de que eu fui dramaturgista. É um Hum, cargo muito recente no teatro brasileiro, latino, eu acho, de maneira geral. E difícil, assim, foi muito bonito, foi muito bonito. Eu gostei muito de ter feito. Nós tivemos umas sacadas, assim, que dava vontade de contar para o autor, sabe? Olha, a gente pensou isso e tal. E a Aline realmente entregou uma performance memorável. Foi bonito. que bacana. Bacana. Bom, depois, Tito, deixa aqui para gente nos comentários os links dos seus trabalhos, dos Deixa. trabalhos que você tenha feito, para o pessoal também conhecer. Porque Deixa. às vezes as pessoas não acessam na hora a live, né? Questões de horário e tudo, mas ela fica disponível tanto no Insta, depois a gente sobe para o YouTube.
Então, aquele boa noite que eu dei, eu vou cortar, vou ficar só com boa Solta de tarde. noite, E solta de noite. a gente coloca no YouTube também. Mas é bem bacana, porque a ideia é realmente propagar, né, as diferentes artes aqui do Cultura Viva. Eu trabalho com arte e com educação, então, para além da minha realização artística, a propagação da arte faz parte também Claro. desse meu desejo, né, com Cultura Viva. E falando aqui um pouquinho, né, de onde nós nos encontramos ali nos Sátiros, conta um pouquinho pra gente como é que foi sua chegada ali nos Sátiros, como que começou sua relação, sua história ali. Eu cheguei da mesma forma que eu cheguei ao teatro, né? Eu cheguei para ser ator, com projetos de ator e para ser ator numa peça propriamente. Eu vou pular um pouco essa parte, porque aí é meio repetido, e vou já para a parte do texto. Como que num grupo de teatro que eu fui ser ator, eu passei para o texto, né? Uhum, Aí eu cheguei no Sátiros, comecei a fazer alguns trabalhos como ator, todos muito legais e aprendi horrores, assim. uhum. Trabalhava direto com o Rodolfo Garcia Vasquez, que é um dos maiores artistas que esse país já viu. Bom, e aí eu comecei, é claro, perceber que eu não estava rendendo tanto como ator, né? E eu também ficava com dó, falava, tadinho do Rodolfo, faz uma peça tão boa e tem que me pôr como ator, não dá, né? E aí eu comecei a me projetar muito pra coisa do texto, saca? Ah, errou, posso escrever Sei. uma cena, posso tal, não sei o quê. E comecei a ir pra minha vocação mesmo, né? E tinha as oficinas dos sátiros, né? De Uhum. interpretação e tal. Como eu havia me profissionalizado, né? Eu estava trabalhando como profissional, eu não estava tendo tempo de estudar ou alguma coisa assim, e mesmo grana, já estava trabalhando, não queria investir nisso e tal. E eu pedi Sim. pro Fábio Pena me deixar escrever na oficina dele de interpretação. E aí Sim. acho que foi um dos encontros mais bonitos da minha vida, assim, no teatro, na arte. Porque ele Que falou, legal. foi bonito que assim, né, ele era um grande ator da companhia, eu falei, olha, Pena, sabe, talvez, quem sabe, se você deixasse, eu pensei, sim, mas só se você quiser, se eu poderia Uhum. escrever metade de uma cena e tal. Aí ele me olhou e falou, você quer escrever pra mim? Aí eu falei, quero, ele falou, e tal, e a gente se entendeu muito rápido, assim, foi muito bonito. Aí eu escrevi pro Pena, acho que duas oficinas, eu escrevi pro Robson, duas oficinas, Robson Catalunha, que é amigo até hoje. Aliás, vi semana passada, foi ótimo. Então eu comecei a escrever para ele, comecei a escrever pro Pena, e aí comecei a escrever para mim também, num processo meio confuso de convidar pessoas para ler, e era uma coisa muito particular, mas também não era, porque tinha pessoas envolvidas. E eu Uhum. comecei a escrever de modo muito volumoso. Até que eu escrevi uma oficina com o Pena, né? Uhum. E os atores começaram a gostar muito do texto, o Pena começou a achar que aquilo tinha uma vida, e eu comecei a também sacar que tinha, e comecei a amarrar um pouco as cenas. E aí nasce acho, o meu primeiro espetáculo verdadeiro, assim, com um profissional dirigindo, que foi o Cemitério dos Elefantes, que foi um divisor de águas, assim. Bacana. E aí era uma peça mesmo, era uma peça com começo, meio e fim. Quer dizer, não sei se tinha começo, meio e fim, mas tinha um começo. E terminava alguma hora. E aí, É sempre muito complexo de entender, né? tanto para um estreante quanto para um profissional, abusadíssima, porque era uma peça itinerante, nós fazíamos um roteiro por dentro de um prédio, que era o Sátiros 2, o espaço onde eu Uhum. trabalhava. E, por exemplo, eu vou errar todos os números, tá? Eu não sei o número não. Mas aí a gente começou, sei lá, terça-feira, 9 horas. De repente a gente Uhum. estava às 8. De repente a gente foi para sexta às 9. A peça ficou em cartaz, Uhum. vou errar de novo, mas assim, tipo, 4, 5, 6 Foi. meses. E foi um sucesso, e lotava e tal, e foi muito bonito. E aí realmente, talvez dessa época que você tem essa referência, assim, que entre muitas, muitas, muitas aspas, eu fiquei meio famoso. Alguém vinha, Tito, eu vou estrear, escreve o texto, Tito me chama. Eu falava, gente, mas sou eu, né? E aí eu comecei realmente a escrever muita coisa que eu não tenho nem guardado e nem me lembro, na verdade.
Mas o cara vinha com uma cena e falava, olha, e aí eu comecei a fazer muita coisa mesmo, assim. Nesse processo também, eu estava ao mesmo tempo fazendo a oficina do Robson Catalunha. E um dos atores, que talvez fosse o mais expressivo ali, era o. Eu também fiz a oficina do Fabrício, mas eu já conto. E aí um dos atores era o Roberto Heinegger. E, Uhum. e aí eu. Ó a maluquice. E aí ele improvisou uma cena e eu escrevi a cena que ele improvisou. Alex, estudamos juntos, meu contemporâneo, ele já tá famoso. E aí eu escrevi essa cena dele, fui para casa, estava sem sono e escrevi o resto da peça. Escrevi uma peça de 1 hora e meia. No outro dia eu cheguei e falei, Roberto, dá uma olhada. Ele falou, minha cena. Eu falei, não, só peça, vamos fazer? E ele, como assim, peça e tal? Eu falei, eu tive que inventar uns dados, mas depois você me fala, eu arrumo. E aí ele gostou e ele começou a improvisar na oficina do próprio Robson cenas dessa peça que eu escrevi, chamada Roberto e a Filologia das Estrelas. Sim. Foi a peça com que nós fundamos o grupo que ainda existe, de um jeito meio esquisito, a Tragédia Pop. E aí a gente começou a trabalhar juntos e estreou e fizemos uma temporada também no site do Zoom. E, enfim, o grupo seguiu, fizemos algumas coisas e tal, mas foi super no acidente, na loucura e na obsessão, assim. Que bacana. Não, e assim, é algo que a gente não tem como explicar. Eu acho que quando vem tem que sair de uma vez, porque por escrever também, né? Eu sinto essa coisa de quando vem a escrita, ela vem um download, assim. É algo que vem. Depois a gente vai fazendo os ajustes e tudo. Mas ela vem meio que desce ali aquela informação e você tem que sair escrevendo rapidamente. É muito bacana. Ó, aqui, dá um oi também aqui, ó, pro. Eu acho que a minha cunhada, pelo jeito que ela escreveu o meu nome, é ela. Um beijo, Lu. Que bom te ver. A Luísa, minha sobrinha, Ó, tá por aí também. Alex também. O Alex é Um um querido. abração para todo mundo. Para todo mundo que está assistindo a gente. Muito bacana fazer essa troca com o pessoal do teatro. Tenho lidado muito com o pessoal da música ultimamente. E sentindo bastante falta do teatro, porque eu sou do teatro, né? Embora eu fique aí namorando com a música, eu sou do teatro. Então, eu realmente sinto falta dessas trocas, das nossas conversas mais relacionadas a esse fazer teatral. E é bacana relembrar todos esses momentos É. que são inspiradores, né? Foram momentos assim muito legais para todos nós, ali nos Sátiros e depois quando a gente teve a oportunidade de se aproximar um pouco mais quando foi fazer a peça das lendas brasileiras, também foi muito, muito bacana. Saiu uma peça bem fora da caixinha também, né? E ao mesmo tempo respeitando toda a cultura popular. Muito bacana. Até porque, sabe, Quem Dani, é minha cunhada mesmo. O jeito que ela escreveu Marcinho, eu escrevi pra ela. É, até porque, Dani, esse processo todo que eu tô te colocando, eu escrevi muito, e fiz minhas estreias, assim, estreias mesmo como autor, antes de estudar texto. Eu havia estudado o texto da perspectiva do ator, né? Uhum. Eu fui sei lá, como chama isso? Encaretar? Não, formalizar. Eu fui me formalizar depois de fazer oficinas e tal. Eu jamais havia estudado o texto, a complexidade da dramaturgia e tal. Então eu Sim. escrevi como ator, né? Depois que eu fui Uhum. aprender coisas que me ajudaram horrores, mas isso me lembra muito uma frase de uma pessoa que eu não sei quem é, uma intelectual, talvez, uma escritora chamada Marie Folly, que ela diz que o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Eu acho isso Exato. importante, sobretudo no teatro, né? Eu sempre aprendi a escrever dramaturgia ouvindo conversas de técnico de luz, sabe? Eu aprendi a escrever dramaturgia vendo piti de ator, de atriz, de seja quem fosse, porque o teatro é uma estrutura viva que responde a Sim, si, né? Todas as sim. competências do teatro, elas estão ali formando o artista que está presente, né?
E Quando a ação, né, é pulsante, é ali naquele momento, aqui agora. eu pulsante, para mim foi assim. Então, todo esse processo que eu descrevo, eu estreiei, aí eu escrevi, eu não havia ainda é, estudado texto, né? Eu havia me Uhum, formado como ator, e sabia o que um ator queria, mas eu não escrevia propriamente. Então, além de ser um processo intuitivo, é um processo de ouvidos uhum, abertos, né? É um processo de saber sim, onde eu estava. E também, vale sim. dizer que eu nunca escrevi assim para Broadway, nunca escrevi para Não era a tua pretensão, né? eu escrevi para um teatro de centro, para um teatro urbano, para um teatro com total conexão com as Legal, crianças. Então, isso é muito parte da minha formação. Adiante, agora que eu tô velho, barrigudo e careta, eu tô escrevendo nossa, mais comercial, super idoso. porque eu queria saber se eu sei escrever isso também, né? Também eu vim me testar nessa modalidade. E é muito gostoso, porque agora eu consigo manipular esses processos, sabe? Eu estou Sim, escrevendo para quem? Para quem? Eu acho que é isso. Para fulano, eu acho que é isso. Antes eu só sabia porque escreveu o que eu sabia, né? Agora eu consigo ah, que me legal. organizar nesse processo. Ô, Tito, e depois também deixa aí o link do curso, né? Você disse que dá curso para quem queira estudar dramaturgia, Do- mesmo que a pessoa não tenha esse interesse em ingressar no teatro propriamente dito. É o que eu sempre falo. Eu acho que para fazer arte, você não precisa ser um artista. A vida é uma arte. É extremamente necessário todo o estudo da arte de forma geral, principalmente as coisas que têm relação com o teatro, né? É muito a vida. Você sabe, Dani, porque todas as vezes que eu ensinei dramaturgia a alguém, primeiro eu começo dizendo uma coisa que um amigo inteligentíssimo, Paulo Franco, coloca, que eu acho sensacional, que é assim, alguns países, eu acho que França, Inglaterra e tal, esses países meia boca, eles têm literatura dramática na alfabetização das pessoas, das crianças, Ah, que né? bacana. E como Uhum. muda a cabeça de alguém quando ela descobre que o mundo é feito de personagens e as histórias elas são manipuláveis e tudo é um ponto de vista. E sabe, Uhum. quando a gente pega literatura, às vezes a gente tem um parecer histórico, a gente tem outra coisa, não sei o que e tal. Mas a dramaturgia ela é propriamente um comentário sobre o poder, sobre as disputas de poder, sobre a modernidade da tradição, pais e filhos, né? Toda essa força. Então, eu acredito muito na dramaturgia como uma ferramenta que De pode, autoconhecimento. que pode produzir inteligências diferentes, seja lá em qual Uhum. você esteja. Então, claro que eu volto isso um pouco para a escrita e tal. Mas se você quer escrever poesia, aprenda dramaturgia. Se você quer escrever conto, aprenda dramaturgia. Então, eu acho que dramaturgia é um processo cognitivo da escrita. Ela é uma tomada de consciência dentro do universo das palavras. Eu não acredito na dramaturgia como um método para escrever peças. Seria muito fácil, né? A dramaturgia, Seria limitador até, né? claro, Seria limitador a gente pensar é nisso. uma relação de inteligência dentro dos processos culturais, entende? Eu dou aula de E, dramaturgia para gente da escultura, por exemplo. uhum. Porque toda obra visível tem dramaturgia. Ela está me contando Sim, uma coisa segundo uma evolução de cenas, né? Escolha. exatamente. E essa questão da compreensão humana, né, Tito? A capacidade que a gente tem, como você falou, são vários pontos de vista. A gente se coloca no lugar do personagem e entende que cada um tem a sua verdade, tem seu ponto de vista. É uma questão de empatia, de exercício de empatia tão grande e de autoconhecimento também. É, como eu te falei, o teatro ele foi tão libertador para mim, no sentido humano, porque eu vinha da educação e já achava que estava ali numa relação de compreensão do ser humano um pouco mais, né, fora desse padrão corporativo. Mas o teatro me tornou um ser humano melhor, com certeza. Eu diria, assim, se eu tivesse que dizer no seu lugar,
não sei se me tornou um ser humano melhor, mas um ser humano mais complexo. Quando eu sou um canalha, É, eu me condeno. Ai, você foi um canalha. Quando eu sou muito bonzinho, eu não falo, ai, como eu sou bonzinho. Sabe? A gente conseguir colocar essas coisas como partes de um sujeito desejante, frustrado, né? Com isso tudo. Por exemplo, eu dei esse exemplo de que a gente vai falar de dramaturgia em diversos segmentos. Ah, uhum, pô, o Tito pega pesado só porque ele gosta de dramaturgia. Cara, Freud foi criar a psicanálise e pegou a dramaturgia na mão, né? uhum, Os uhum. pintores estão ali pintando Hamlet, estão ali pintando peças de teatro. Uma série de coisas relevantes da cultura vai buscar no teatro, né? Quando a gente vai estudar Sim. comunicação social, por exemplo, e depois a gente vai Uhum. ter jornalismo, vai ter, como que chama isso? Relação RH e tal. As pessoas estão lá lendo Édipo, estão lá lendo Sófocles, estão lá lendo Não Rodrigues, né? Porque o teatro é o conjunto de experiências de uma sociedade, né? Posto de uma forma não arquetípica. Eu acho que o mais importante é a gente lembrar disso quase sempre. Muito legal, exatamente. Não, não fecha, né, nesse quadradinho, mostra a complexidade humana. Claro. Perfeito. É isso aí. Ô, Tito, bom, fala pra gente também um pouquinho agora de como você foi parar nesse universo dos críticos teatrais. Como é que Desculpa. você começou Dos o críticos, trabalho como crítico? é, eu tenho que lembrar, eu não faço a menor ideia. Deixa eu ver. Ah, foi uma. Eu não me lembro se eu já havia produzido alguma coisa nesse sentido. Mas, de novo, o Sátiros aparece na história. Foi numa Satirianas, um amigo, Leandro Nunes, que ainda escreve crítica. Ele fazia parte de um coletivo crítico chamado Antropositivo, do Rui Filho, que Uhum, foi um grande mestre, aliás, que tratava das peças das Satirianas. As Satirianas é um evento interdisciplinar e com muita produção, muita coisa. Então não dava para ser um, dois, três críticos, tinha que ser seis, sete, oito. Para a gente ter sim. sobretudo de um evento chamado Drama Mix, que é um evento ligado à dramaturgia. Agora, Sim. eu confesso que não me lembro se ele me. Ah, não, ele não poderia fazer e ele me indicou. Ah, eu Sim. já havia produzido, olha como eu tô maluco. Eu havia produzido alguns textos no meu Facebook, talvez até no meu Orkut, eu nem sei exatamente. E o Leandro, muito gentilmente, me convidou para substituí-lo. E aí eu substituí. Diálogos, exatamente, Fabrício. Exatamente. Eu havia produzido um texto para a peça dele, a Arte de Pensar Negativamente. E aí, no Ah, Facebook mesmo, eu me lembro. Deu curtidas. E aí, e aí eu. E aí eu comecei a ficar próximo do Rui, da Patrícia, da Antro e tal. E comecei uhum. a escrever. Assim, e aí, como tudo na minha vida, eu criei essa obsessão, né? E aí eu fiquei. E aí tinha que entregar uma, eu entregava 10, tinha que entregar 10, eu entregava 20. E comecei a entrar muito nisso, assim. Que bacana. Eu tinha minhas críticas pessoais, né? Coisas que eu elaborava, mas aí eu comecei Uhum. a dar forma, moldura a isso, né? E aí eu não me lembro o ano, eu não faço a menor ideia do ano. Eu cheguei a cobrir acho que três ou quatro, três, não sei também. Algumas meets com a Antro, a Mostra Internacional de Teatro. Viajei pela Antro e tal. Mas aí em algum momento eu saí e fiquei um tempo parado, pensando como que eu vou participar do teatro. Eu sempre acho muito importante que a gente participe do teatro, de onde a gente está, com quem a gente é, com quem a gente pode. E aí, Sim. aí essa história que eu tô falando assim, ela pula uns 7 anos, tá? Não foi um mês. Não, eu estou compreendendo o seu ir e vir, assim. Eu escrevi para Antro, acho que por uns 5, 6 anos, assim. E aí, em algum momento eu saio, fico um ano parado, eu acho, também, não sei. E aí eu fui viajar com um amigo, com o Henrique Paranhos, que é psicanalista. E aí a gente estava no Rio, foi realmente numa bebedeira, assim. Eu comecei a brincar, que ele começou, Tito, você é muito megalomaníaco, você fala umas coisas que tal, não sei o quê. E eu não sou. E aí eu falava assim pra ele: imagina que eu sou eu megalomaníaco, mas quando eu chegar em São Paulo, eu vou chamar a Fernanda Montenegro para conversar com o Chico Buarque sobre
literatura infanto-juvenil e vou publicar, você vai ver, vai ser incrível. Eram umas ideias malucas sobre coisas malucas, né? Só que, em algum momento, eu falei assim, pô, mas dá pra fazer isso. Eu não sou aquela coisa. Eu falei assim, eu Possível. acho que dá, eu acho que é legal. E para terminar com a sacanagem que eu tava fazendo, eu falei, e o nome do site vai ser Deus Ateu. E ele ficou olhando e falou assim, não, você tá completamente louco. Você vai chamar, sei lá, o Márcio Abreu para falar com a Aline Day sobre filosofia quântica. Eu falava, vou, claro que eu vou. E para essa besteira, eu dei um nome pior ainda que tudo, Deus Ateu, imagina, isso não vende. Cheguei em São Paulo, passou, né, o encantamento com o Rio de Janeiro, e aí eu pensei, pô, mas eu acho que dá para fazer isso, claro, de um jeito mais normal, né? E aí eu falei, pô, convidar pessoas interessantes, o que eu gosto, o que eu respeito, o que eu admire, para falar sobre coisas que não são imediatamente as coisas que a gente imagina aquela pessoa falando, eu acho que é um caminho. Na verdade, tem um, eu não sei mais, eu não sei, eu misturo tudo. Mas tem um programa estadunidense, eu acho, que é com celebridades fazendo coisas que elas não fazem, tipo o Al Pacino fazendo um filé parmegiana, alguma coisa assim. Parmegiana não, porque é criação ítalo-brasileira, deve ser uma milanesa. E aí eu pensei nisso, a ideia era basicamente essa. Cheguei em São Paulo, liguei para o Guilherme Paranhos, que é irmão do Hum, Henrique, que é designer gráfico. Falei, ô Gui, vamos se encontrar, eu quero. Na verdade, eu queria contratar um serviço dele, né? Que ele fizesse um site. Eu nem sabia o que eu queria. E aí a gente foi tomar uma cerveja e tal, para falar disso. E aí, em algum momento, ele fala, ó, então eu faço, mas eu quero estar junto. Eu falei, uou, né? Que legal e tal. Porque eu também legal. queria uma coisa que fosse interdisciplinar. Eu não queria tratar de teatro, porque eu não acredito. Eu adoro quem faz, acompanho e tal. Mas eu, no meu fazer, eu não acredito em site só sobre teatro. Não acho que é uma coisa Uhum, que funcione. Então eu queria que fosse teatro, filosofia, psicanálise, literatura, tudo junto. Porque eu sempre acredito no teatro partilhando dos processos da cultura, da sociedade. Eu acho que o teatro sim. sozinho, ele é meio onanista. E aí, Sozinho, né? não faz muito sentido, sabe? E aí a gente pensou nesse site, o Guilherme realmente criou a plataforma, e aí nos Uhum. associamos. O Guilherme, o Henrique, e aí o Thiago, que veio fazer a parte meio, eu não sei o nome disso, técnica da coisa. E foi especial, foi muito especial, foi um ano incrível, assim, foi um primeiro, nós ficamos juntos no primeiro ano do site, né? Eu acho que deu um ano eles seguiram outros projetos. Mas foi uma aventura inesquecível, extraordinária, assim. A gente fez muita coisa que a gente não falou assim, nossa, sério que esse cara vai falar com a gente? E a pessoa falava e gostava ainda. Então a gente ficou muito chocado. E É. acho que foi muito forte, assim, foi muito especial. E se tem seguido e tem continuado exuberante, assim. Ai, que bacana. E o pessoal, assim, tem curtido também participar desse tipo de abordagem? Como tem sido? Quais foram as pessoas também que você teve acesso? Atualmente, a equipe do site sou eu, o Alan dos Santos, a Marina Calvão e o Luca Diacaglia, que seguimos com o projeto. E, Uhum, na verdade, o site ele não é um site onde eu me ponho a escrever, né? A ideia sempre foi ter muito mais convidado do que alguém que mediasse isso tudo, né? Por uma questão de produtividade, eu acabei escrevendo bastante, e sim. assinando muita coisa. Mas a ideia, na verdade, era assim: Fulano, você gosta de tal coisa? Escreve para o site. Só que, em geral, as pessoas não têm tempo, não tem, enfim. Às vezes ela precisa de um convite e tal. Então eu comecei a entrevistar, o que nunca foi ideia também. E me coloquei no lugar de entrevistador. Nesse lugar de entrevistador, por convidar as pessoas, acaba criando uma unidade, né, entre com quem eu falei e tal. E como eu não queria ser um entrevistador,
Eu me coloquei muito no lugar de como se eu estivesse fazendo a entrevista, me entrevistasse também. Então a gente vai falando sobre tudo junto ao mesmo tempo. Eu nunca falo, vou te mandar as perguntas. Eu falo, vou te passar as colocações, para que você faça as suas colocações também. Não é pergunta e resposta, sabe? Não é mesmo, não é mesmo. É igual a gente, por exemplo, por mais que a gente tenha mais ou menos um parâmetro do que a gente vai conversar, a gente não pode nem se colocar nessa condição, porque existem uma série de outras formalidades que a gente não cumpre, né? Isso, exatamente. Bate-papo. Eu dou crítica de peça, eu não coloco nem o serviço. Ah, onde tá, quanto é, que dia. Não, não. Isso você vai ver em outro lugar. E é legal que você vá ver em outro lugar mesmo. Aqui você não vai achar. Aliás, é um jeito de fazer parte da classe de jornalistas que eu não sou, né? Por exemplo, eu dou uma crítica, falo super bem da peça, a pessoa no final fala, putz, quero ver. Eu falo, não sei. Vai, sei lá, vai seguir Eu sempre coloco, siga o artista nas redes para conhecer a agenda. Eu não dou agenda, porque se a pessoa se satisfaz ali, né? Putz, li a crítica, já tenho agenda, obrigado. Eu falo, não, vai seguir o ator, se vira, não sei. Exatamente. É uma outra dinâmica, né, que se faz. Não, É, não é assim, de uma beijada imediata, é uma construção Eu nem tento bacana. cumprir, eu nem tento cumprir essas exigências jornalísticas, porque quanto mais eu cumprir, mais incompleto vai ficar o meu trabalho. Então eu já me coloco no lugar de falar assim, olha, o meu trabalho é essa parte, o resto eu não sei. Onde começa, onde termina, eu não sei. O que eu faço é isso. O que eu faço é falar sobre a peça. E, aliás, não é nem de um ponto de vista técnico, porque eu não sou acadêmico, né? E se você quer ler o Sim, texto acadêmico, você vai procurar o fulano, a fulana. Não é aqui. Aqui é só pra gente ter problema juntos. Não dou nenhuma solução. é uma opinião construtiva, Tomara. né, digamos assim. É. É. E eu estava aqui dando aqui uma olhadinha no nosso manualzinho. Aqui, quais são assim as pessoas que você destacaria atualmente no cenário teatral contemporâneo? Pensando assim Nossa, na questão da opinião, né? Que a gente está falando aqui só. isso é de uma injustiça terrível. Mas eu vou destacar uma pessoa que eu vi o trabalho antes de ontem. Então, assim, fica menos, menos canalha da minha parte. Que é a crítica mais recente que eu dei, né? Eu acho que fica mais justo, assim. Que é o Marcelo Várzea, que ele tá com um trabalho. Ele começou um trabalho no digital, que nasceu de uma oficina, e aí, assim, do meu ponto de vista, era mais um trabalho digital, né? Claro que aí você vê quem tá na equipe, quem não tá, você fala, opa, esse é mais sério, eu vou acompanhar esse me interessa mais, vou acompanhar aquele. Mas até então era um trabalho feito em mídia social, né? Feito em internet, online e tal. E aí eu acho que é um dos poucos trabalhos que migrou já do digital para o presencial, e no presencial revelou-se um trabalho de uma importância filosófica até sensacional, que é o Marcelo Várzea com o Coletivo Impermanente, falando sobre, com a obra, O que o meu corpo nu te conta. Acho que é uma pessoa que a gente pode tá de olho aí por um bom período. Bacana. O coletivo é bem grande, bastante efervescente, mas nomes tem muitos, tem muita gente fazendo muita coisa legal. E poderia citar as pessoas que estão no site, mas aí também é partidarista. Mas enfim, dá uma corrida aí nos sites de cultura que você vai achar os nomes ali na frente. Mas para deixar alguém que está perto agora é o Marcelo Varzi. Acho que é uma pessoa para estar de olho. Não, e é bacana porque a partir dessa nossa conversa, realmente a forma como você trouxe, isso que é legal. Você trouxe uma maneira que me criou um interesse, uma curiosidade em conhecer o trabalho. E isso é bem legal. Eu acho que é esse o nosso papel, entendeu? É promover esse tipo de descoberta e dar essa visibilidade para as pessoas que realmente estão fazendo, né, um trabalho sério e fortalecer mesmo. Isso é algo que eu tiro assim, como um mérito desse nosso trabalho que é feito de maneira tão formiguinha, né, mas que tem um valor muito grande. Claro, eu Em, acredito muito. Porque eu acho, Dani,
que às vezes a gente vai num canal de televisão e são, sei lá, 50 milhões de espectadores e tal. Isso é uma coisa. Só que se eu tiver Sim, 50 milhões de canais com um acesso, eu tenho 50 milhões também, né? Eu acho que a ideia de sim, pulverizar em pequenos canais um público que se encontraria num único canal é o nosso modo mais inteligente e realmente concordo. vivo, né? Realmente real, realmente prático e de verdade de fazer isso, sabe? Então eu sempre falo Uhum. assim, gente, não adianta ter aí o Responder Fazendo, eu no teatro, o Miguel, o Observatório, a Natália Belkers, uma série de pessoas fazendo coisas que eu até esqueci de alguém aqui, ok? Uma série de pessoas fazendo coisas muito legais. Só que nós somos Uhum. 10, 15. Quando nós formos 50, primeiro que a gente não vai ter disputa entre nós, acho que já não temos, esses canais que a gente tem são todos muito parecidos, Não, mas quando nós formos 50, 60, aí a gente é uma classe. E quando a gente é uma classe, a gente se defende. Quando a gente é um espigão, exatamente. a gente se ataca. Eu arrasei aqui, ele arrasou ali, a gente vai se bicar. Isso acontece às vezes e tal. Mas se nós Uhum. formos 60, 70, vou o quê? Vou brigar com 69 pessoas? Não rola. É melhor eu me associar, É, mas ainda somos uma classe que pode mudar, definir caminhos, mudar processos, né? Acredito muito nisso. eu também. E foi muito bacana você falar isso, porque é algo que eu fico martelando, martelando, porque se pulveriza e essa relação da gente justamente se desarticular é o maior tiro no pé. Enquanto a gente se desarticula, a gente não gera visibilidade para ninguém. E as pessoas não têm a oportunidade de conhecer trabalhos super bacanas. E é muito legal que tenhamos pessoas ainda com esse trabalho, né, de guerrilha cultural, fazendo realmente com que as coisas aconteçam. São pequenos nichos, mas são efetivos. Dia desses, Dani, no site, no Deus Ateu, alguém veio falar comigo que é da área de psicanálise e viu uma matéria sobre determinado artista e foi ver a peça dessa pessoa, né? Que Eu máximo. pensei, eu falei assim, cara, e era o meu projeto inicial sempre foi esse, né? Eu sempre falei assim, eu dou matéria de análise, mas não é para psicanalista ler, é para gente do teatro ler. Eu dou matéria de teatro, mas não é para gente de teatro ler, é para gente de filosofia ler, né? Porque é bom Sim. fronteiras. Então, talvez uma coisa que eu pudesse deixar para os canais, né? Para falar sobre os canais que trabalham com arte, cultura, é o seguinte, cara, não trata só de arte, porque senão você vai ter o mesmo público do fulano é o seu, do fulano é o seu, do seu, do fulano. Aquela bolha. E aí esse É. público que se repete, ele começa a criar comparações. Ah, o fulano é legal, Uhum. o fulano não é. Porque ele acessa o mesmo conteúdo em várias mídias, né? Agora, se Uhum. eu trazer alguém da gastronomia pro Deus ateu, amanhã esse cara vai começar a seguir você. E aí ele vai começar a criar Exato. uma outra relação com isso. A gente começa a ter um sentimento de cidade num espaço que é digital. Porque eu acho que a Uhum. gente consegue romper a bolha, né? Sinceramente, Exato. não é nenhum desprezo com a classe teatral, de forma alguma. Mas não me interessa que gente de teatro leia. Não me interessa. Eu sei que esse cara, ele é tão inteligente quanto eu, ele tem minhas referências, ele esteve onde eu estive, Exato. e ele vai concordar ou não comigo, né? E aí, para mim, isso tanto faz. A questão para mim é conseguir aproximar pessoas de outras áreas que vão dizer, que não é bom ou ruim. Vão dizer, isso existe. Entende? Exatamente. É Nossa! promover a acessibilidade, né? É, É promover o acesso. É isso que eu acho que é a função principal. Criar, fazer formação de público, né, Tito? É essa a ideia, em alguma medida é isso mesmo. não é? Né? Bom, como que estão agora seus projetos, assim, seus trabalhos atuais, futuros? O que você tem para 2022? Eu estava com uma peça infantil em cartaz, agora, no Shopping da Moca, com direção do Júlio Oliveira. Uma delícia de peça. E acho que a gente deve voltar em algum momento, nesse ano que entra, né? Mas, Uhum. engraçado, eu não tenho criado muito, assim, projetos ou coisas e tal.
eu tenho muito pensado em consistência, né? O Deus Ator vai fazer 2 anos agora em abril, e eu fico pensando muito em como a gente consegue manter essa energia e tal, como que a gente consegue confirmar as coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, ah, tal coisa apareceu na mídia, tal coisa foi grande, tal coisa foi legal, foi bacana e tal, geralmente é quase aquele efeito meio Big Brother, né? Apareceu e sumiu, apareceu e sumiu. Eu tenho pensado em aparecer e manter. A gente conseguiu esse ano, né? O primeiro ano do Deus Ateu foi um ano que eu acordava com 5, 7, 10 mensagens dizendo parabéns, 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 e eu acho isso muito legal. Mas eu confesso que eu fiquei com medo de ser, é o primeiro mês, é o primeiro ano, é o primeiro semestre, é o primeiro não sei o quê, e tá, é a primeira grande entrevista, é a primeira entrevista com o famoso, é a primeira entrevista com, sabe, assim? Então, Sim. o ano foi um ano de confirmação, foi um ano de menos paixão e mais amor, sabe assim? É, menos encantamento e mais permanência Mais mesmo. ação, pé no chão, né? Mas assim, eu vou dar matéria toda semana. Uma semana você vai gostar, outra você não vai, mas você vai continuar me seguindo. Sabe assim? Uhum. Foi um ano de realmente eleger os aliados, né? E curiosamente, Uhum. nesse ano de que eu, como chama isso? Sedimentação. Nesse ano de sedimentação, foi o ano que nós ganhamos mais seguidores, que nós conseguimos assim, estabilizar o acesso, né? No primeiro ano, teve um dia que nós tivemos, assim, 21 mil acessos de uma matéria só. Foi chocante. Eu Sim, falei, mas... meus 21 mil acessos aqui e tal. E aí a matéria seguinte deu 700. Eu falei, ih, tá estranho. Já nesse ano, a gente conseguiu uma semana inteira manter 3 mil por dia, na outra semana 1.500 por dia. Eu falei, opa, acho que isso me interessa um pouco mais. Claro que ter 21 mil acessos em uma matéria é maravilhoso, e foi maravilhoso, foi incrível, e deu muito da nossa cara hoje e tal. Só que em algum lugar me encanta mais 3 mil por dia, 1.500 por dia, ou 700 por dia, mas Sim, seja contínuo, né? me diz que alguém veio e voltou, me diz que alguém veio e indicou, me diz que alguém salvou para ler depois, sabe? Então, para além desse efeito catártico de grandes números, os pequenos números constantes me interessam muito. Tentando focar um pouco no Deus Ateu, que é o trabalho que eu tô mais focado e tenho botado mais energia, esse ano que entra eu gostaria de vê-lo realmente sedimentado. Esse ano, por exemplo, ele andou muito sozinho, assim, né? No ano passado, como eu estava até meio isolado e tal, meio não, bastante isolado, eu acordava todo dia, era como se fosse um escritório. Eu sentava às 11, saía às 9 da noite, e eu escrevia Uhum. texto, e programava texto, não sei o quê. Esse ano agora não, eu já recebia, Tito, publica isso, Tito, manda aquilo, Tito, fala com fulano, Tito, olha, sabe esse cara? Bacana. O Deus começou a andar meio sozinho, assim, sabe? Foi muito bonito. E pro ano que entra, eu imagino muito isso. Eu gostaria muito de uma permanência dessa consistência e, ao mesmo tempo, os projetos mais lúdicos, né? Que seria escrever peça, fazer peça. Tem uma peça que talvez a gente coloque em cartaz, que é com o Fabrício, né? Aí já seria o 4.598 da que é o É, com a Sabina Lochter e com o Júlio Oliveira, que é um trabalho que surgiu aí meio despretensioso também na quarentena e que, pô, ganhou uma vitalidade bonita, assim, gostaria de estreá-lo. Enfim, aí tem um monte de coisa, escrevi série que tá em análise, enfim, um monte de coisa, assim, que a gente quer, sabe que não vale a pena sonhar, né? Deixa lá e quando for me avisam, sabe assim? Mais uma série sim. de processos aí. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, de saber. Algumas coisas, obviamente, a gente acompanhou dentro do processo, outras eu acabei descobrindo aqui nesse nosso bate-papo. E fico muito feliz, porque a gente vai encontrando as pessoas ao longo do caminho, vai encontrando as pessoas que pensam da mesma forma, que estão aí atuando e propagando arte de uma maneira tão bacana, né? Como você tem feito, como outros amigos têm feito, e a gente fica feliz, um orgulho, sabe, assim, fazer parte desse movimento Pois é. acontecendo, sabe? É muito
gratificante. E é importante notar isso de uma forma total, sabe? Ah, Uhum, eu tenho absoluta certeza que sem os lugares que a gente passa, sem as pessoas que a gente conhece, sem as experiências que nós travamos, o pensamento não é o que ele é hoje, né? É, por exemplo, sim. essa que nós fizemos, você e eu, ali na Casa de Cultura, foi pequena, teve pouco público, a gente não tinha grana, mas talvez eu não tivesse tido uma percepção de cultura. A percepção de cultura que eu tive naquele momento, de alguma forma, está implícita no meu trabalho hoje, né? A percepção de Uhum, existência, de agrupamento, de coletivo, de troca, de convite, ela está posta uhum. ali, né? E eu posso citar outros 20, 30, 40 lugares que eu passei e que eu não tive uma recompensa financeira, ou não tive público, ou tive dinheiro, mas não tive público, ou tive público, não tive dinheiro, ou tive as duas coisas. Mas são experiências que transformam o nosso olhar, né? Sim. Ah, que bacana que a gente teve a oportunidade de se conhecer e de alguma forma somar, né? E essas experiências serem propagadas e multiplicadas. Isso é muito bacana. Eu Total. queria agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Olha, você viu que tem um monte de gente, a Kátia, a Causa Vara, Meu pai passou por aqui apareceu aí, a também. Kátia. Ah lá, todo elenco. Oh, todo mundo passou. Oh, seu pai também? Meu pai, Seu meu pai tá aí. Mas a Kátia, por exemplo, ela estava no Zuco, que a gente comentou, e, e aí, sim. eu acho que não sei nem se dá para dizer que é coincidência, estava também, ou está no coletivo impermanente, que eu acabei de citar, para você ver. E nisso aí tem uma distância de 13 anos, né? É incrível. É, E esse comentário que eu fiz do impermanente tem 13 anos de história. E aí a Kátia que estava lá, olha tá só. aqui de novo, e você que estava lá, acabou de ouvir sobre isso. Então, eu não preciso nem dizer que é a prova total do que a gente está dizendo, né? Sobre esses processos Exato. que atravessam, se encontram, se conversam e Uhum. só perdem quando se negam, né? É verdade, exatamente. Nossa, eu estou bem contente. Bom, eu já fiz para você, agora eu vou reiterar. Como é que a gente faz para encontrar os seus trabalhos? Pode, nesse momento, só falar para a gente, depois, se puder deixar anotadinho aqui nos nossos comentários, onde que a gente encontra seus trabalhos, Ti? Uhum. Bom, o site o Deus Ateu é www.deusateu.com.br. Para encontrar aqui no Instagram, que é um outro conteúdo, que é uma outra história, que é outra coisa, é @deus.ateu. Esse é o site, né? E os meus trabalhos pessoais eu sempre coloco na minha página, que é Márcio Tito P, tudo junto. Márcio Uhum. Titop, né? O P. Uhum. E na minha bio tem o meu curso de dramaturgia, que é com a Etos, que sério, é uma escola muito interessante, muito legal, do Francesco Ballerini. Acho que é meio que isso, não tenho tantos canais, não. Ah, não, mas tem uma quantidade aí de conteúdo responsa. Tito, deixa eu te perguntar, tá com alguma agenda para agora? Fim de ano, como é que as coisas estão? Não, não, tá tudo tranquilo. Acho que a última coisa que nós fizemos aí de, assim, mais pontuado foi nessas Tiranas mesmo, né? E agora para esses dias não tem nada assim mais imediato. Tem o site, né, que todo dia tem pauta. Hoje vai sair, aliás. Inclusive hoje é um dia legal, vai sair uma crítica de um trabalho do Sérgio Rover em Londres. Eu tenho um amigo que mora lá, falei, cara, vai ver tal peça e me conta. Pelo amor de Deus, que eu não consigo ir, né? O chique. Não consigo estar em Londres essa semana. Então você pode me dar bastante. Eu trabalho muito sim. Alguém que eu goste, que eu admire o trabalho, fulano, me ajuda aí, vai. E então a gente também tem uma atuação intercontinental, assim, nesse esquema de parceria, de troca. E eu falei, Ah, pô, quer que eu compre bacana, ingresso, sabe assim? Então é acreditar muito também na produção das pessoas, saca? Eu não posso estar, Uhum. né? Claro que eu não vou chamar alguém que eu acho que o trabalho não tem a ver com o meu, ou com o que é o site e tal. Mas eu consegui. Acho que quem diz isso é não me lembro se é o Milton Santos, que a fragilidade das relações nasce da dificuldade que a gente tem em enxergar as nossas semelhanças e a facilidade que nós temos em ver as nossas diferenças, né?
eu consigo reforçar, eu tento reforçar a facilidade em ver as semelhanças. A gente é Exato. super diferente, mas a gente se parece em alguma coisa, e é isso que eu tento aproveitar no site, é reconhecer Sim. o que nos une, né? Que eu acho que é basicamente isso. Então, hoje tem uma matéria Londrina. O Luiz acabou de aparecer, tem um trabalho fantástico. Ah, muito bom. Olha, eu quero agradecer aqui demais tua presença, viu, Tito? Uma alegria te rever, saber aí das novidades. Convido aqui o pessoal que acompanha o trabalho do Cultura Viva a conhecer um pouco mais do trabalho do Márcio Tito, através do site do Zateu e de todos os outros que ele também vai deixar aqui, elencados para a gente aqui no comentário. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, né? E dizer que o programa permanece aqui no nosso Insta, depois a gente sobe para o canal do YouTube e convidar todos para conhecer também o trabalho do Espaço Cultura Viva, que a gente tem aqui um trabalho de vários tipos de gêneros artísticos. A gente trabalha com música, literatura, teatro, dança, enfim, sempre trazendo artistas do cenário independente. Tá joia? Tito, grande abraço para você, meu querido. Obrigado, E Dani. tudo de melhor para você. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Até breve. Valeu, André. Gratidão. Valeu, obrigado. Tchau.